Bem-vindos a mais um episódio do Peca Talk. Hoje a gente vai falar sobre um personagem super importante aqui na Ativos, que é o broker de precatórios. Muita gente acha que a função do broker é uma coisa meio distante e até nebulosa. E hoje a gente vai desmistificar um pouco isso, entrevistando um broker que já trabalha com a Ativos há algum tempo, que é Davidson Costa, e estamos também junto com o sócio da Ativos, Rafael Almeida. Davidson, me diz uma coisa. Quem era você antes de trabalhar como broker de precatórios? O que é que você fazia como ocupação? Bom, antes de trabalhar com a TIS, eu era uma pessoa comprometida com resultados. Já trabalhava com alguns produtos e depois que eu comecei a trabalhar como precatório em si, só precisava agregar os produtos que eu já trabalhava. Então eu já era comprometido, tinha um resultado, e vendas, então só agregou no meu produto. Você trabalhava, no caso, com vendas, mas não era nada da área jurídica. Não, eu hoje sou formado em contabilidade, trabalho um pouco na área e vendia também crédito consignado. Então, já atuava em busca de resultado, então agreguei aos produtos que vivia diariamente. Entendi. É, E quanto ao mercado de precatório especificamente, você já conhecia, já tinha ouvido falar? Ou como foi que isso surgiu assim na tua vida? Bom, não conhecia, foi um produto totalmente novo, veio através de uma amiga que trabalha aqui com ativos, me apresentou o produto, eu despertei uma curiosidade e eu fui buscar sobre o produto. Interessante. E qual foi a sua primeira impressão quando você ouviu falar do termo assim, precatório? Curiosidade. Eu já trabalhava com uma parte do público, né? Trabalhava no INSS. Então, ouvia sempre falar sobre um crédito que tinha recebido do governo e nunca busquei saber sobre o produto. Então, quando vi profundamente, busquei sobre o produto através da indicação daqui da Tibus, onde trabalha, como falei anteriormente, busquei mais o produto e vi que ali, com a clientela que eu já tinha e um trabalho diariamente, eu conseguia trabalhar ainda mais, oferecer mais produtos para eles. Você identificou a oportunidade. Isso, exatamente. Então não foi muito difícil, né? Não, assim, tipo, porque o pessoal acha que é super difícil de trabalhar com precatório. E eu achei muito legal o exemplo dele. Por quê? Porque ele não é advogado. Ele nunca tinha ouvido, assim, ele escutou falar sobre crédito, mas não tinha uma profundidade, não tinha um curso técnico. E hoje ele conseguiu desenvolver essa atividade de uma forma que eu acho que não foi muito difícil para você e conseguiu ter um resultado legal, né? Exatamente. Se eu para você igual antigamente, é produto novo. Então, nada normal. Medo sempre vai existir, até mesmo quem vive diariamente. Então, tive um medo, porque eu não tinha experiência, mas fui procurar saber sobre o produto e agreguei aos produtos. E quando eu via que era um cliente novo no mercado, do consignado, eu buscava entender e saber se existia algum valor a receber do governo para me contar, perguntar se tinha algum advogado e buscava saber se tinha direito a algum precatório, algum crédito. E se já tivesse disponível, eu já oferecia também pro Bruno. E quando você começou, você teve assim um suporte de artigos para assim entender melhor como é que funcionava, saber lidar com o cliente? 100%. Eu não sabia absolutamente nada, então o suporte dativo foi essencial para aprender sobre o produto. Até nas reportagens que vocês colocavam nas redes sociais me ajudou muito, agregou muito no conhecimento do produto, porque se alguém for buscar sobre o produto em si é mais técnico. Sim. Então não tem nada assim. Só parte comercial, nesse Exatamente. como é que eu lembro uma objeção, tira a dúvida do cliente. E realmente, para a pessoa que não conhece do produto, se quem tiver um apoio para falar assim, o cara me perguntou por que eu tô pagando só isso, entre aspas, ou por que a proposta eu não recebo agora ou não. Na internet, se você botar no YouTube, o criador de precatório me perguntou porque eu tô pagando pouco. Não vai ter um vídeo explicando isso. Então é muito importante ter esse apoio. E o legal é que muita gente acha que para trabalhar com precatório tem que largar tudo que a pessoa faz. Sim. E não precisa, assim, o exemplo dele é claro disso. Ele trabalhava com consignado, né? Isso. Tinha outros produtos, e quando ele viu a oportunidade do precatório, ele falou, cara, eu vou ter mais um produto na minha prateleira. Então eu acho assim que é muito importante a pessoa entender que é um mercado muito bom, muito bacana, mas você não precisa deletar toda a tua experiência passada, que pode continuar trabalhando nos seus produtos, e naturalmente, conforme você for tendo resultado, você fala, pô, vou expandir, vou Sim. contratar uma pessoa para me ajudar,
vou começar a atuar com outras áreas dentro desse mundo de precatórios que é tão grande e começar a ter mais resultados, né? É uma coisa que você não precisa, assim, de um investimento inicial, né? Não. O único capital que você precisa é a sua força de vontade, sua disciplina, né? Sua vontade de aprender. E Um isso chip e o celular. era interesse. Tem. E o suporte ativos. É, e o suporte ativos, exato. Me conta, Davidson, na prática, assim, como é um dia teu, quando você está focado nessa atividade de comercialização dos precatórios, né? Eu sou uma pessoa extremamente organizada, então, além de não ter só o precatório para trabalhar, eu tenho que me organizar para até não confundir os produtos com o cliente. Então, eu tenho um WhatsApp único, então eu consigo dividir os clientes, nomeando de quem é precatório, quem é contábil, quem é INSS. Então, eu acabo iniciando, dando retorno ao pessoal, os clientes do dia anterior, de determinado produto, e ao decorrer do dia eu vou vendo o que eu posso fazer e o que eu não posso. Dando suporte, retornando precificação, captando novos clientes, procurando suporte com ativos. Então, bem organizadozinho, de acordo com os produtos e com as demandas. Demorou muito para você se sentir seguro, assim, para realmente falar com o cliente ou foi uma coisa rápida? Sim, demorou um pouco, porque eu não entendi absolutamente nada sobre o produto, então a cada pergunta que os clientes faziam, eu tinha que recorrer aos poucos. Até porque é isso? Que palavra é essa? Então eu ia buscar tanto no Google como em dicionário, significar aquela palavra e procurar os polos para vocês. Então, não foi rápido, porque eu não sabia sobre o produto, então demorou um pouquinho. Mas você conseguiu fechar a sua primeira venda dessa forma. Exatamente. A pessoa falava contigo, procurava um suporte, pegava a resposta, falava e fechou. Isso mesmo. Ou seja, é como a gente falou aqui, né? É muito bacana o exemplo dele, porque basta você ter força de vontade. Se você tiver força de vontade e não tiver vergonha de falar para as pessoas, você vai conseguir ter resultados se você tiver o apoio, né? Pois é. Que eu gosto de dizer que a pessoa que é comercial, ela não pode ter duas coisas. Ela não pode ter orgulho e não pode ter vergonha. Porque muitas vezes, eu tenho certeza que teve várias pessoas que falou 5, 6, 10 vezes para conseguir chamar a atenção Sim. e conseguir ter o resultado, né? Então, para qualquer pessoa que quer ser parceiro, eu sempre digo o seguinte, cara, se você tiver força de vontade e tiver organização como ele disse, um sistema para fazer acompanhamento, você não precisa ser expert no assunto. Porque quando você consegue a atenção daquela pessoa, aí tem um time comercial para apoiar do início até o final daquela venda. E você vai pegando o ritmo no piloto ali, no caso a caso, né? Você vai vendo, pô, não, o pessoal respondeu isso, tirou essa dúvida. Então na próxima eu já sei falar. E assim, persistir, né? Exatamente. Porque você nunca vai falar a primeira vez com a pessoa, olha, pô, você poderia vender seu precatório. E a pessoa, claro, eu vou mandar agora todos os meus dados, né? Então, às vezes, são muitas explicações, a pessoa diz que vai pensar, enfim. Então, acho que a persistência... Quebrar essa barreira inicial é difícil e a gente tem que entender o seguinte, que é um erro que eu falo que muitas pessoas cometem no mercado. E elas enxergam as pessoas como um número, né? E por trás de cada credor existe um ser humano, existe uma história por trás daquilo. E essas histórias, elas são muito pessoais. Porque quando você parar para pensar, um precatório nasce de quê? Nasce de uma falha do Estado. Nasceu na falha do Estado. Por exemplo, Rafael, ele recebeu uma pensão com morte do pai dele e, do nada, o INSS cotou essa pensão. Se Rafael era uma criança, por exemplo, como é que uma criança vai trabalhar e conseguir aquele dinheiro? Se ele não tiver uma mãe, um parente, como é que ele vai se sustentar? Aí ele passa ali 10, 15 anos brigando. Quando ele ganha, ele tem um prazo ainda para receber isso daí. Então, para você abordar essa pessoa, você não pode acordar ela como se ela fosse um cheque pré-datado que você tem a solução para antecipar. É muito importante você escutar a história dele, entender um pouco melhor e mostrar quais são os benefícios. E com a consciência tranquila de que se não fizer sentido para ele, ok. Mas eu acho que o grande papel do broker é dar transparência e dar informação. Porque muitas vezes essas pessoas não têm informação. Elas não sabem quando vão receber o precatório, não sabem qual é o valor líquido do precatório, não sabem quais são os descontos do precatório. Muitas vezes por quê? Porque elas não conseguem nem a resposta do advogado ou do sindicato. Você pega um advogado que tem 15 mil ações. É muita ação. Elas falam assim que se ele for um advogado carreira solo, como é que ele vai responder 15 mil pessoas? Ele não consegue. Então a prestação desse profissional, às vezes, não consegue atender e tirar as dúvidas que o credor precisa.
E eu falo que o broker existe, pelo menos na visão da gente, ele existe para dar essa clareza para o credor. Porque muitas vezes você pode não fechar aquela venda, mas você ganha um amigo, você ganha uma indicação, e você não vai encarar ele só como uma venda, mas sim como um trabalho mesmo, uma missão, e dar transparência para essas pessoas. Ele me corta agora. Desculpa, Jéssica. Meu primeiro cliente veio através disso. Ele não sabia nem o que era precatório. Não sabia que tinha esse direito de receber esse valor. Então, existia um desafio ainda mais no meu primeiro cliente sobre buscar informação. Eu vou passar as informações corretas para ele. Ele não sabia de absolutamente nada. O advogado não tinha passado nada. Ele era lá do sul. Ou seja, morava até numa fazenda distante. Então, não tinha tanto conhecimento. Então, para mim, falei uma oportunidade de aprender ainda mais sobre o produto e passar para ele. Consegui vender, comprar o precatório dele e me tornei amigo. Ele já tinha o benefício do INSS. Aí o que é que eu fiz? Já agreguei e hoje tudo que ele faz, ele me procura. Em busca de novos créditos, indicações para amigos sobre precatório de estar ainda para receber, sobre o crédito consignado, sobre uma portabilidade de banco. Então, eu criei uma amizade com esse cliente, que tudo que ele faz hoje em relação a valores, ele me procura. Aí você fidelizou ele, né? Porque muita gente pensa, mas cada pessoa só tem um precatório. Então, a partir do momento que eu já comprei o precatório dele, acabou. E não é isso, né? Você pode fidelizar aquele cliente de outras formas, seja por meio de indicação, ou, né? Você vê que interessante. Quando você olhou para ele com um olhar de querer ajudar e de dar clareza e informação, e não com aquele olhar de eu quero comprar outro precatório para ganhar minha comissão, você ganhou um amigo, você ganhou respeito, foi visto como autoridade, e isso gera um sentimento de empatia, de reciprocidade. Ele vai querer entregar valor para você também, e de uma forma genuína, não é de uma forma forçada, entendeu? Então eu acho que realmente o grande desafio do broker, né, do parceiro, é conseguir se conectar. Eu acho que a conexão nesse mercado é tudo, né? Exatamente. E isso no teu primeiro cliente, né? Vê aquilo que legal. Que passa. E aí eu queria saber, né? Agora que você tá trabalhando há quanto tempo, mais ou menos, com o precatório? 11 meses. 11 meses. Agora já se passaram 11 meses, né? Como é que tu definiria esse trabalho na sua vida? Tipo, para além só da questão financeira, né? Dos ganhos. Eu acho que é uma porta de entrada para todos os meus produtos que eu trabalho hoje. Então, existe ali, eu busco trabalhar clientes, credores, que tenham ali crédito a receber do INSS. Por quê? Porque eu já consigo levar aquele cliente para outros produtos. Talvez que eu oferecendo o precatório em si não seja interessante para ele naquele momento, eu consigo oferecer um outro produto, passando uma confiança para ele. E quem sabe daqui a 2, 3, 4 meses ou até mais, ele volta me procurar, sabendo que tem um crédito a receber sobre o precatório. E eu consigo até elaborar ali uma estratégia financeira para ele, se baseando no precatório, que foi a porta inicial, que o contato inicial foi ele. Então, acho que hoje a conta de entrada nos meus produtos é o precatório. Maravilha. Escutativa, né? De você escutar qual é a situação dele, a realidade de hoje. Porque ele pode achar que não faz sentido. Por exemplo, vamos dizer que tem um precatório de 100 mil, que vai pagar no próximo ano, que deu uma proposta de pagar 74% pro credor, por exemplo. Então, de pagar 74 mil. A primeira objeção que é natural dele é aquele senso de perda, dele achar que está perdendo dinheiro, porque não tem as informações ainda sobre aquele ativo, sobre quando vai pagar, se vai pagar, as deduções. Mas pode ser o seguinte, cara, se tu tivesse esse dinheiro na mão hoje, o que é que tu iria fazer? Ele, pô, não sei, eu, de repente poderia fazer uma viagem, uma cirurgia, eu tô com uma dívida. Muitas pessoas têm dívidas extremamente caras, com juros abusivos, inclusive, que isso daí é um outro produto que o parceiro pode trabalhar, né? Não com a gente, mas pode trabalhar também. Que sentido? Imagina que esse cara que tem um precatório de 100 mil, ele tem um financiamento de 200 mil, que ele está casado, e ele está correndo o risco de perder a casa dele. Tem muita negociação com o banco, que você consegue quitar uma dívida de 200 por 40, por 50, por 60. Então, eu gosto de inverter essa pergunta e falar, o que é que vale mais? Esse deságio de 26 mil ou tu manter a tua casa? E quitar uma dívida de 200.
Então, eu acho que é muito de você conseguir entender a situação daquela pessoa para oferecer um planejamento financeiro que faça sentido para ele. Porque não pode fazer só sentido para o parceiro ou para ativos. Tem que fazer sentido para o credor. É verdade. E em um ano também muita coisa pode acontecer, né? Só às vezes até mudança na legislação, enfim, né? Coisas que às vezes faz mais sentido para o credor garantir aquele dinheiro naquele momento. Famoso risco Brasil, né? E aí, Rafael, eu queria te perguntar, por que o broker ele é tão estratégico dentro da Ativos? Porque a nossa política sempre foi de tentar levar transparência e informação para as pessoas, né? Quando a gente tem um parceiro bem instruído, a gente está conseguindo aumentar o leque da gente de alcance. E o parceiro, ele existe justamente para conseguir trazer oportunidades para ativos, oportunidades boas, que façam sentido para o parceiro, que façam sentido para ativos, que façam sentido para o credor. Então, não só para ativos, mas eu falo que quando a gente consegue profissionalizar o mercado, né? Por isso que a gente começou lá atrás aquela mentoria que eu fiz. A mentoria, eu criei com um motivo muito simples. Não foi para ganhar dinheiro com a mentoria. Foi para profissionalizar o mercado. Porque tinha muitas pessoas boas como desse, que queriam trabalhar com aquele mercado, mas o cara entrava no Google, no YouTube, ele não comprava nada. Não tem nada que fala sobre parte comercial. Existem algumas mentorias falando da parte jurídica, técnica, mas o dia a dia da venda não é isso. O dia a dia da venda a gente quebra objeção e quebrar dúvidas, né? Então, o broker, ele é muito importante para o mercado. Por quê? Um broker consciente, ele traz consciência para o credor. E um credor com consciência, ele vai fazer com que o mercado, no geral, ele trabalhe melhor, seja um mercado mais equilibrado e que tenha mais consciência. E o que é que você acha que muda em relação assim, a um broker que trabalha sozinho por conta própria e um broker que tem uma estrutura como a Ativos por trás? Jéssica, eu posso falar isso porque eu já fui um broker, né? Lá atrás. Quando a gente começou ativos, começou eu, Ulisses Henrique, a gente não tinha um time super jurídico, né? A gente se dividia, eu ficava no parte comercial. E assim, eu atualizava, eu respondia credor, às vezes eu preparava escritura, eu falava com cartório, eu fazia tudo isso. E isso aí não era escalável, né? Então assim, eu acho o seguinte, o cara que trabalha sozinho, ele pode trabalhar sozinho, ele não é obrigado a trabalhar com ativos ou com nenhuma outra empresa. Mas provavelmente ele vai ocupar muito tempo e vai gastar muita energia e não vai ter o resultado de repente que ele poderia ter com um suporte adequado. Então, eu gosto de falar o seguinte, cara, se você tiver um suporte de uma empresa especializada no que ela faz, as chances, a assertividade de você conseguir fechar negócio é muito maior. A gente pega o exemplo do Davis, o primeiro negócio dele, eu tenho certeza não, talvez ele conseguisse, mas seria muito mais difícil para ele conseguir fechar aquela venda porque ele não sabia o que responder. Ele não sabia o que falar para E aquele até o próprio credor tinha N dúvidas, né? Que talvez ele não conseguisse tirar sozinho. E é aquela história, né? Como é que o Davidson vai ser visto como autoridade se ele não passa segurança para o credor? Então, eu acho o seguinte, toda vez que a gente começa com um produto, a gente tem que ter alguém que já trabalha com isso, que tem um track record, que sabe como responder dúvidas, para passar segurança para o credor confiar em você, algo tão importante como é o precatório. É verdade. Agora eu vou fazer uma parte que vai ser tipo entrevista bling pong, que é tipo assim, uma coisa rápida, entendeu? Assim, ficou poucas palavras. Rafael, agora vamos tirar umas dúvidas bem rápidas que muita gente tem. Tá. Para ser broker, precisa ser advogado? Não precisa. Você só consegue ser broker por indicação? Não, você pode entrar em qualquer plataforma digital que trabalhe com isso e buscar informações, como no caso da Ativos. A renda é uma renda rápida? Depende do nível de esforço. Funciona para qualquer perfil? Eu gosto de dizer que funciona para aquelas pessoas que têm perfil comercial, mas isso não impede uma pessoa de desenvolver esse lado, vamos dizer assim, emocional dela, né? Maravilha. Se você tivesse que descrever o perfil ideal, assim, de um broker, qual seria? Que você falou desse perfil mais comercial, né? O perfil ideal de um broker é uma pessoa que não tem vergonha, é uma pessoa que ela é persistente, uma pessoa que tem vontade de aprender e uma pessoa que principalmente não aceite imitação. Pessoa que vai vencer as barreiras, né? Sabe, Loi? Maravilha. E eu sou prova disso. Eu não gosto de ser limitado, não. Eu quero aproveitar, eu quero ganhar dinheiro que Claro. todo mundo gosta, né? Então,
perfil para trabalhar com esse produto, eu acho que todo mundo tem. Só baixar querer e você bundar. Maravilha. Bom, gente, eu acho que deu para entender um pouco do que é que se trata o broker de precatórios aqui na Ativos, a importância, né, que esse profissional tem, e deu para esclarecer também algumas dúvidas para quem pensa em entrar nesse mercado, né? Agradeço muito a presença de Davidson, de Rafael, que tirou várias dúvidas da gente, e até o próximo episódio.